Eu passei 96 horas em um desafio em que eu tinha que ficar sem celular, sem computador, sem TV, sem música ou escutar podcast, sem açúcar e sem cafeína. E além disso, eu tinha que tomar um banho gelado toda manhã, treinar todos os dias do desafio, beber 4 litros de água, manter a dieta e fazer um diário sobre como estava sendo toda essa experiência, justamente para contar um pouco mais aqui para vocês. Então agora, deixa eu aproveitar esse momento canônico, fazia muito tempo que eu não estava fazendo isso. Um bolinho com café. Que delícia. Quando eu divulguei para as pessoas que eu ia fazer isso, todo mundo falou que eu tava ficando louco, qual que era o objetivo, o que você pretende fazer com isso? É espiritual? Você tá querendo fazer algo assim? E na verdade eu queria me desafiar em algo que ficou conhecido na internet como jejum de dopamina. O que eu queria fazer durante esse desafio era justamente avaliar qual é o nível de dependência que eu tenho com cada um desses tópicos e coisas que eu coloquei aqui dentro. E aí eu coloquei algumas coisas que eu considero que, pelo menos na minha rotina hoje, são um pouco prejudiciais, que eu deveria ficar sem, e coisas que eu gostaria de fazer de forma mais consistente, como os tópicos bons que eu deveria me incentivar a fazer. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas hoje em dia tem um certo nível de vício e dependência com esses tópicos que eu coloquei aqui, como celular, computador, TV, música, podcast, açúcar, cafeína. E aí você vai falar, mas eu não sou viciado. Experimenta então ficar sem. Se você realmente acha que você não tem um nível de dependência, fique um tempo sem. Estabeleça um período para você fazer esse teste. E o que eu quero dizer é que não necessariamente as coisas que eu coloquei aqui, elas são ruins para você. O que eu acredito é que cada uma delas seja uma ferramenta. E se você precisar aprender a como usar, é tipo uma faca. Você pode usá-la para algo bom, para algo ruim, depende da sua intenção e do controle que você tem em relação a isso. Mas pela minha própria experiência e cada vez mais olhando para o comportamento que as pessoas têm, eu vejo que existe um certo nível de descontrole em como a gente se relaciona com cada um desses tópicos. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como foi a experiência de incluir alguns hábitos e de estar privado de alguns outros deles e o que isso gerou de ensinamento, o que eu tive de insight com tudo isso. Então vamos começar falando sobre os hábitos bons que eu incluí aqui dentro da minha rotina. Sobre o banho gelado. Calma, eu não virei coach, eu não vou falar que você precisa acordar 5 horas da manhã e tomar banho gelado pra você ser rico e milionário. Por que você tá tomando banho gelado? Sabe qual que é um hábito que tem em comum em todos os milionários do mundo? Eu não sei se é banho gelado. É um negócio ruim. Mas não é aquela questão assim meio coach, motivacional, cara. Eu experimentei tempos atrás. Eu acho que é bom porque dá uma acordada assim no corpo, sabe? Pô, nos primeiros segundos quando você entra, cara, é horrível. Tipo, parece que você tá. Teu corpo só tá pedindo pra você sair dali, que é um negócio ruim, assim, tipo, cara, que merda que você tá fazendo na sua vida. Mas depois você vai se acostumando com a temperatura. E geralmente quando eu acordo de manhã eu sou bem devagar, assim, tipo, não tô muito no ritmo, eu demoro. Demora muito. Eu demoro bastante assim pra de fato acordar. E aí quando eu faço daqui parece que já dá um choque no corpo, assim, e pronto, começou o dia. Bora pra mais um dia. Quem que é Elon Musk na fila do pão? Em relação à dieta, que também era uma das partes aqui do desafio, que eu não deveria comer coisas que estavam fora da dieta. Cara, esse ponto pra mim acho que foi tranquilo, assim. E geralmente é onde eu costumo exagerar, eu comer um pouco mais. É no final de semana, como o desafio rolou de segunda até quinta, eu tô sempre em casa, mas assim, ainda eu segui certinho, né? Teve alguns dias que vieram visita aqui em casa, a gente foi comer algumas coisas diferentes, eu mantive ali as quantidades controladas. Hoje, inclusive, almoçaram aqui em casa e trouxeram um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e eu me recusei a comer, apesar de estar com muita vontade, mas esse é um ponto que na maior parte do tempo eu geralmente sigo, e nos finais de semana é geralmente onde eu acabo descontrolando. O que eu vou tentar levar de lição em relação a isso é manter um controle maior daquilo que eu vou comer, nas quantidades, e óbvio que tem um certo equilíbrio, eu não vou precisar comer 100% das refeições exatamente dentro do plano certinho, ter uma refeição ou outra livre, dá pra encaixar tranquilamente na rotina de comida e de treinos que eu levo hoje, então acho que esse ponto é ok. Amor, o que aconteceu? Eu estou sofrendo da síndrome sem o docinho pós-almoço. Tá vendo esse chocolatinho aqui, ó? Não vou poder comer. Ficar sem aquele docinho depois do almoço, você vê que é um hábito que já tá tão enraizado na nossa cultura brasileira que é louco. Eu não tô comendo açúcar em nenhum dos momentos, mas os que eu mais sinto falta são depois do almoço e depois da janta, que é depois das refeições principais, em que eu costumava geralmente comer alguma coisa que tivesse algum açúcar, um pedacinho de bolo, um chocolatinho, nem que seja ali só um bombonzinho ou uma fileirinha da barra, incomoda mais nesses momentos em que tá associado a um hábito em que eu geralmente costumava comer. Eu não sinto falta, assim, tipo, no meio da tarde de estar comendo um doce. Pensando aqui, né, refletindo sobre o que eu vou levar de lição do desafio, não é um negócio que acho que necessariamente eu vou cortar da minha vida, mas você se colocar na situação de desafio, porque pensa assim, se você não consegue se controlar de comer um chocolatinho depois do almoço, você vai se controlar do quê? Então você fala, não, mas eu posso parar a hora que eu quiser, se eu quiser eu não como. Então
faça, testa esse desafio, veja se você consegue ficar sem comer um chocolate depois do almoço, sem comer chocolate seja por um período específico sem comer açúcar. Você vai ver o quão dependente você é desse tipo de substância, mesmo que não seja uma droga. Você vai ver que o quanto isso interfere no seu comportamento. Às vezes você vai ficar mais nervoso, até mais irritado, porque bate aquela vontade e você fala, não posso. E talvez você fale, mas eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser, eu posso comer o que eu não quiser. E entra aquela velha sabedoria, se eu não me engano, é de Manuel Kant, que é liberdade é fazer aquilo que não se quer. Porque se você faz só aquilo que você quer, você é escravo dos seus desejos. E cada vez mais o seu corpo vai pedir por doses maiores de dopamina, de açúcar e de todas essas substâncias que vão, de certa forma, anestesiando o seu corpo e você vai sempre querer por mais. Então, se você é livre, faça esse teste. Fique um tempo sem comer, fique um tempo sem beber. Vamos ver se isso realmente vai fazer falta na sua vida. Um dos outros tópicos aqui do desafio é ficar sem televisão. E não é o pior, acho que de todos, né? Mas assim, a sua acho que sofreu junto comigo até nesse, porque a gente tem costume de assistir TV em dois principais momentos do dia, que é depois do almoço, agora, assim, daí a gente termina de comer e fica um vazio na casa, porque a gente não tá assistindo nada, não tá vendo nada. A gente geralmente assiste um episódio ou de série, ou assistir alguma coisa dentro do YouTube, assim. A gente costuma assistir alguns canais, algumas coisas que a gente acompanha junto, então foi um pouco ruim, assim, dar essa sensação de vazio, mas de novo, isso contribui pra você ficar com a cabeça inquieta, pensando, tipo, caraca, eu preciso fazer tal coisa. E uma das coisas que eu acabei substituindo em alguns dos dias foi, em vez de ficar passando um tempo assistindo TV, manter o meu cérebro ativo, prestando atenção em alguma coisa, focando, gastando mais energia, eu tirei uma sonequinha, que é uma recomendação excelente depois do almoço. Você não pode passar de 20 minutos ali, mas é bom pra dar uma revigorada, assim, principalmente porque nesses últimos dias eu estava sem cafeína, então aquele cafezinho depois do almoço faz falta, hein? Por falar nisso, vamos falar de cafeína. Sabe aquele cafezinho que você toma depois do almoço? Pois é, eu não lembro mais como que é, porque antes de começar esse desafio eu já tinha iniciado um outro que era de 14 dias sem cafeína. Então eu já tava lá pelo 11º dia, se eu não me engano, quando eu comecei isso daqui. Eu acabei estendendo um pouco mais, eu devo ter ficado uns 16, 17 dias talvez sem tomar café e sem ingerir nenhum tipo de cafeína. Então eu não tava tomando Coca-Cola, energético, suplementos que eu tomo aqui que tem cafeína na composição eu cortei. Então eu realmente quis testar como seria ficar todo esse tempo sem cafeína. E teoricamente é tranquilo, assim, os momentos que eu mais senti falta não foi necessariamente de tomar café, pela aquela questão de sensação, nossa, eu preciso tomar café, mas da minha rotina, assim, tipo, depois do almoço eu sempre costumava tomar café, então chegava aquele finalzinho do almoço, eu já tava, vou passar um cafezinho agora, não vai dar. Então, eu vi que o lance do café pra mim, como é o que eu gosto, então ele acabou sendo mais, como que eu posso dizer, pela questão do hábito de tomar e não necessariamente pelo efeito da cafeína. Depois de um tempo, os primeiros dias que eu fiquei sem cafeína foram ruins, eu fiquei com dor de cabeça, tava me sentindo mal, até algumas alterações assim de humor, de não estar me sentindo legal, eu ficar acho que um pouco mais irritado assim, mas depois acho que o corpo vai acostumando, vai voltando ao normal e esse ponto até que foi ok. Então, assim, ficar sem tomar café foi pior do que ficar sem cafeína. Como o desafio não terminou, o café que eu tomei no vídeo é água, eu esqueci de falar. Fechando aqui a segunda garrafa do dia, que são agora 5h15. Então eu tô conseguindo já finalizar a água bem antes. E cara, a melhor dica é, tenha uma garrafa grande e mantenha ela sempre por perto. Às vezes esse volume de água, pra você tomar mais água, parece que é um negócio muito absurdo, mas a verdade é que você só não tem o costume de deixar a água por perto. Você vai começar a ir muito no banheiro, então ver que logo o seu corpo se acostuma, você já vai estar muito bem hidratado. Então isso daí acho que é um ponto da parte do desafio que foi uma das coisas mais fáceis também. A recomendação é que você tome cerca de 50 ml para cada quilo que você pesa. Então no meu caso eu tô com uns 84, eu tenho que tomar uns 4 litros e 200 é mais ou menos o que teste daqui. Cada garrafa dessa tem 2,2 litros e eu ainda tomo mais um pouco durante o treino na garrafinha de treino lá, então meta de água, check. Eu fiz uma pausa agora para comer no meio da tarde. E você acha que eu tô fazendo o quê? Ouvindo música, escutando podcast? Na verdade eu fiz esse sisteminha aqui da minha família, que eu tô acostumado a trabalhar ouvindo música, e eu coloco geralmente um lo-fi ou um tipo de ruído, alguma coisa assim, e ajuda a suprimir um pouco esses sons externos, assim, e me ajuda a focar um pouco mais. Mas dentro do desafio, eu tinha colocado que eu não ia poder escutar nada, então eu não estou escutando nem música durante o período de trabalho, e eu também não estou escutando nada de podcast, que eu acho que é um dos formatos que eu mais consumo conteúdo aqui dentro da internet. Então isso daqui é só um fone que tem cancelamento de ruído. E ainda, para melhorar o negócio, eu coloquei esses abafadores aqui, ó, que eu comprei no material de construção. Eu paguei R$3. E são muito bons, hein? É louco como eu parei pra comer e dá uma certa sensação de vazio, de algo incompleto por você não estar assistindo o negócio. A gente perdeu essa capacidade de especial que a gente tá comendo, de prestar atenção naquilo que a gente tá fazendo, porque a gente sempre... Eu não sei se eu devo ser o único maluco no mundo que faz isso, mas pelo que eu vejo de comportamento das pessoas, eu acredito que não. De que a gente tá o tempo inteiro dividindo a nossa atenção entre diferentes coisas e como se a gente não estivesse aproveitando de forma plena aquilo que a gente tá fazendo, sabe? Então agora eu precisei parar pra comer, eu só
fiz essa pequena pausa para gravar esse trecho do vídeo e eu vou comer, olhando para a parede, prestando atenção no que eu tô comendo. E é engraçado, porque a minha cabeça também funciona de um jeito meio diferente e eu tô sempre pensando em alguma coisa. Então, eu vou comer e isso me ajuda já a refletir sobre aquilo que eu tenho que fazer no trabalho depois. Uma das outras tarefas que tinha dentro do desafio é treinar todos os dias. E eu confesso que pra mim esse é um ponto que é bem tranquilo já. Até porque eu já faz um bom tempo que eu venho treinando todos os dias, já é um hábito que já tá consolidado, assim. Mas o que eu daria de dica pra você, se você vai experimentar fazer esse desafio, cara, você vai ver que treinar vai ser até um alívio, assim, porque você já fica, às vezes, tanto de tédio, assim, de, pô, você não tem nada pra fazer além de ler e trabalhar. Então, você já vai aproveitar que esse hábito de treino vai ser um momento de você dar uma relaxada, você interagir com algumas pessoas, você vai sair de casa, então esse já é um ponto que dá uma boa aliviada, assim, no seu dia a dia. Então é isso, treinem. Principalmente na questão do trabalho, de ter algumas coisas, como o meu fluxo de trabalho ele acontece muito dentro do computador, trazer isso 100% pro papel, assim, digo que não foi uma boa ideia, né? Então, eu acabei tendo que fazer algumas coisas no computador, mas eu dei uma adaptada para tentar manter o mais fiel ao desafio possível, sem estar em contato com rede social, sem estar abrindo muitas outras abas e coisas que não eram necessárias para aquilo que eu estava fazendo, exatamente aquela tarefa específica que era relacionada à parte do trabalho. Como tem pequenos gatilhos, assim, que vão fazendo com que a gente caia nesse lado meio procrastinador, sabe? Tipo, o principal que eu vi, assim, foi a questão daquela fricção inicial que você tem quando você vai começar uma tarefa nova. Sabe, até você entrar naquele estado de flow, e geralmente quando você lida com essa dificuldade de estar engatando e começando essa tarefa do zero, é que costuma surgir as pequenas distrações. Então você fala, deixa eu só dar uma olhadinha no negócio aqui, deixa eu dar uma olhada numa conversa. Então, cara, eu ficava ao longo do dia, eu comecei a identificar, assim, as coisas que são esses gatilhos de distrações, e eu ficava tipo, nossa, será que aquele microfone que eu comprei já tá chegando do AliExpress? E, tipo, eu sei que não tá chegando, mas parece que você precisa estar buscando alguma coisa que vai te tirar daquele estado. Então você começa a inventar motivos. Então tudo acaba virando um jeito de você fugir desse desgaste mental que é você se dedicar a uma tarefa específica. O celular, por conta da ajuda com a Su, ficou um pouco mais fácil e eu usei, assim, pra não falar que, meu Deus, eu não mexi no celular, em alguns momentos que era, tipo, pra colocar o GPS quando eu fosse em algum lugar de carro, pra fazer o check-in no aplicativo da academia, mas, em geral, eu evitei, assim, ao máximo mexer no celular durante esse período. Se eu precisava fazer alguma coisa, eu pedia ajuda pra Su, inclusive, eu estou pensando agora em ter uma assistente pessoal pra cuidar das minhas coisas, porque não mexer no celular inicialmente é ruim, gera uma certa ansiedade, mas depois de um certo tempo você se vê um pouco mais livre, assim, sem aquela pressão de estar acompanhando a notificação e de... Parece que sempre algo urgente vai acontecer e na maioria das vezes não, é só você criando uma falsa sensação na sua cabeça de que você precisa estar conectado o tempo inteiro pra, meu Deus, não perder o que o mundo está acontecendo. E é isso, você vai ver que dificilmente vai acontecer alguma coisa assim tão grave, e se for grave as pessoas vão te ligar, vão dar um jeito de falar com você não precisa estar tanto tempo assim conectado no celular quanto você pensa. Escrever as coisas sobre como foi o meu dia, como eu estou me sentindo, o que passou na minha cabeça, assim, não é um hábito que eu tenho, assim, que todos os dias eu faço. De vez em quando, assim, nos dias que eu não estava tão legal mentalmente, assim, eu acabava escrevendo um pouco, mas não no caderno. E do desafio, eu acho que foi uma das tarefas que eu achei mais legal, porque te faz refletir de forma mais constante sobre as coisas que você está fazendo no seu dia a dia. Então, se o seu dia não foi tão legal, você para, pensa sobre ele e de forma automática isso te leva a pensar em coisas que você pode fazer para melhorar. Eu acho que isso serve para combater uma das principais coisas que prejudicam a nossa vida, que é de você levar as coisas no piloto automático, sabe? Bom, e agora que você acompanhou um pouco mais sobre como foi toda essa rotina, os desafios que tiveram durante esse período, eu quero compartilhar aquele que foi o maior aprendizado que eu tive com tudo isso, que é justamente a questão de que a gente não precisa eliminar essas coisas da nossa vida, e sim que a gente precisa repensar a forma como a gente lida com elas. Eu sei que é difícil e a forma como a gente vive, a nossa sociedade, o comportamento, o jeito que as pessoas interagem entre si, é quase impossível você querer se colocar numa mente que, eu não vou usar tecnologia. Eu acho que você pode, deve inclusive usar tecnologia, ela agiliza muitos processos. O meu trabalho hoje ele é praticamente 100% digital, não tem como eu chegar aqui e falar que a gente não deveria estar usando, eu estaria sendo super hipócrita em relação a isso. Mas o que eu acredito que a gente precisa repensar a necessidade de estar conectado o tempo inteiro, a forma como a gente consome, a intencionalidade que a gente tem por trás de tudo isso, porque o que eu vejo, tanto na minha experiência durante esses dias, é que a gente não tem uma capacidade de lidar com pequenos momentos de tédio.
Você não consegue sentar, olhar para uma parede, pensar na sua vida e enquanto você come, você precisa, precisa não, a gente cria essa necessidade, tem esse vício, de certa forma, de que qualquer momento precisa estar sendo ocupado pelo consumo de conteúdos ou pela interação com mecanismos de tecnologia. Isso faz com que a gente, pouco a pouco, parece meio papo de tiozão, assim, mas perca a conexão com o mundo real. Então, depois do desafio, eu até viajei pra praia e eu fiquei um tempo assim de, contemplar a natureza, algumas coisas. Cara, que é bom, só que a tecnologia também é boa, não vou falar que é ruim. Só que a questão é o que você tá querendo construir com tudo isso. Porque você passar horas por dia mexendo no celular, você gastar horas por dia vendo uma série no Netflix, é como se você estivesse sendo sempre um coadjuvante de histórias alheias, mas quanto tempo você deixa de produzir algo importante pra você? Essa pequena facilidade, esses pequenos prazeres que você tem ao consumir as coisas dessa forma, ao estar o tempo inteiro mexendo no celular, ao estar o tempo inteiro comendo comidas como essa, que são boas, mas você sabe que isso não é saudável a longo prazo e em grandes quantidades. Então é uma questão que você pode sim aproveitar essas coisas que dão esses pequenos prazeres, mas entendendo que para construir algo sólido e relevante na sua vida, você precisa sim investir em hábitos, em coisas que vão ser inicialmente até desconfortáveis, como por exemplo, academia. Se você não faz nenhum tipo de exercício e você vai lá, nossa, agora eu vou começar a praticar a musculação. Em uma semana, a única diferença é que antes você era um sedentário e agora você é um sedentário que tá com dor, porque não vai ter uma mudança estética no seu corpo, algo mega incrível. A questão é que você precisa fazer essas coisas certas pelo tempo suficiente até que elas gerem resultado. E o problema é que com o imediatismo e a forma como a gente se acostumou a lidar com as coisas, parece que se o que a gente faz não gera um resultado imediato, não presta. Então a gente sempre tá buscando prazeres, mas que no fundo nos levam pra uma vida que depois vai ter um grande sofrimento. Então, cara, pra mim uma das coisas que faz mais sentido é que as coisas que te geram muito prazer de forma imediata provavelmente vão te gerar malefícios no longo prazo, e coisas que são doloridas, que são um pouco mais sofridas assim de fazer, provavelmente são hábitos que vão construir depois algo mais positivo pra você no seu futuro. Então, o que eu recomendo pra você? Você precisa necessariamente fazer um detox desse jeito, algo super radical? Cara, se você tem essa curiosidade de saber como é, experimenta fazer pelo menos um dia que seja. Nem que seja, é simplesmente pra você realmente conseguir ver o impacto que isso tem na sua vida. Porque se você não consegue ser livre de tomar a decisão de ficar 1, 2, 3 dias sem algo, a verdade é que isso tá basicamente dominando a sua vida. E pelo menos eu não gosto da ideia de não estar no controle da minha própria vida, de ter que deixar as coisas acontecerem no automático. É uma das coisas que eu mais tenho tentado ressignificar, é de que eu preciso ser intencional nas coisas que eu faço, porque eu quero controlar os resultados que eu tenho na minha vida a partir disso. Então, faça esse teste. E se você não for fazer um teste de algo desse sentido tão radical, pelo menos repense. Analise, pare um pouco e pense, cara, será que o meu consumo de tecnologia está sendo saudável? Será que as coisas que eu estou comendo estão sendo saudáveis? Como tem sido a minha rotina? Os hábitos que eu estou tendo agora são hábitos que vão gerar os resultados que eu quero daqui pra frente? Porque a gente tem essa tendência de nos acostumarmos e levarmos a vida no automático de um jeito que a gente simplesmente não mede quais vão ser as consequências daqui pra frente. E lá na frente, se você não prestou atenção nisso hoje, você não vai ter como reclamar por aquilo que você tá colhendo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas reflexões e dos aprendizados. Se você for testar fazer esse desafio, me marca lá no Instagram, eu quero acompanhar como vai ser. Provavelmente eu não vou acompanhar, né, a trajetória, porque você talvez esteja sem celular, mas depois eu quero ouvir ali o relato de como foi a sua experiência. Então eu vou deixar aqui do lado. Não, dessa vez eu acertei. Hoje vai estar bem aqui. Geralmente eu confundo qual é o lado e acabo tendo ficando assim, mas dessa vez o vídeo vai estar desse lado, tenho certeza. Um outro vídeo aqui do canal, eu espero que consiga agregar aí na sua vida. E, como eu digo, né, eu não tenho costume de ficar mendigando likes aqui no canal. Se você gostou, só você vai curtir, se não, é isso aí, a gente se vê numa próxima. Um beijo no seu coração e... fui!